Nesta manhã de quinta-feira, quando nós celebramos Santo Inácio de Antioquia, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, Jesus ainda se encontra à mesa na casa do fariseu que o convidou para jantar. E Jesus está ensinando aqueles que ali estão. E Jesus falava dos ais dos fariseus e depois falou também dos mestres da lei. Alguns mestres da lei estavam ali na casa do fariseu, aquele que convidou Jesus para tal refeição. E era cada vez mais forte a rejeição das ideias do mestre, era cada vez mais forte o desejo, tanto dos fariseus quanto dos mestres da lei, para acabar com Jesus. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus estavam indo contra aquilo que eles acreditavam. Na verdade, aquilo que eles ensinavam, mas eles mesmos não praticavam. Porque o ensinamento de Jesus estava atrapalhando os benefícios que eles recebiam. Parece que essa história se repete e parece ser tão atual. Quantos que aproveitam dos cargos, do poder, para tirar proveito próprio? Paulo diz: cuidado com o poder, cuidado com você que pensa estar de pé. Mais alto você está, o tombo pode ser maior.
Esse evangelho, queridos ouvintes, é um evangelho atual para cada um de nós. Quando mexe com os poderosos, mesmo que aparentemente eles estão do lado de Jesus, no fim das contas, como termina o evangelho, Jesus encerra essa visita na casa do fariseu e o versículo 53 diz assim: quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse da sua boca. Precisamos estar atentos com os fariseus e os mestres da lei do nosso tempo. Precisamos pensar se não encaixamos, se não estamos também agindo como os fariseus e como os mestres da lei. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Os mestres da lei, conhecedores da lei, da palavra, tomaram para si a chave, não entraram e ainda impediam aqueles que queriam entrar. Aqueles que queriam aprender com Jesus eram impedidos pelos fariseus, pelos mestres da lei. Queridos ouvintes, pensando neste grande santo que celebramos no dia de hoje, Santo Inácio de Antioquia, que, como vimos no comentário inicial, foi morto, entregou a sua vida no martírio, entregando o seu corpo como comida para as feras, testemunhou esse Deus que se faz presente na nossa vida, entregou a sua vida para dizer e testemunhar esse Deus dos quais os fariseus e os mestres da lei não quiseram escutar, não quiseram ouvir. Aprendamos hoje com Santo Inácio de Antioquia e não com os mestres da lei e os fariseus. Em Roma, enquanto ele caminhava, enquanto ele era levado para o martírio, no sentido de estar sendo condenado, Santo Inácio de Antioquia escreve carta às comunidades, ele era bispo. Escrevendo estas cartas, ele se sentia livre, se sentia acolhido por Deus, ou melhor, ele conseguiu acolher esta palavra em sua vida de tal forma que, sendo levado para o martírio, ele foi tranquilamente. Em certo momento, nestas cartas, ele escreveu: deixe-me ser a comida das feras, pelas quais me será dado saborear Deus. Escreveu ainda: eu sou o trigo de Deus, tenho de ser triturado pelos dentes das feras para tornar-me pão puro de Cristo. Que olhando para a vida, para o exemplo, para a entrega, para a acolhida que Santo Inácio de Antioquia fez a esta palavra de Deus, a esse Deus
que quer nos ensinar, que quer nos libertar, pois foi para a liberdade que ele nos libertou. É esse Deus que é livre e por isso tem o poder de nos tornarmos também livres. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, pela intercessão de Santo Inácio de Antioquia, que nós saibamos acolher como ele a palavra de Deus em nossa vida, a ponto de podermos entregar livremente, com liberdade, a nossa vida por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.